ensine a escrever. Eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber. Muito bem, gente. Este é mais um programa Conexão Cidadã, pela minha, pela sua, pela nossa TV comunitária, a TV da cidadania, a TV da conscientização, a TV que propõe, que se posiciona, a TV que vai estar sempre muito alerta no sentido da boa formação da opinião pública. Quero aqui de novo mandar um abraço para o meu amigo Paulo Miranda, meu amigo Beto Almeida e toda a equipe da TV comunitária, que o nosso programa Conexão Cidadã só faz sentido aqui. Por isso que o nome é Conexão Cidadã. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter ao meu lado a economista, psicóloga, ou psicanalista, Márcia Nabon, que nos traz uma proposta muito interessante. E aí, Márcia, tudo bom? Tudo bem, Antônio. Um prazer estar aqui com você hoje e seus ouvintes. É verdade, como diz você, que a primeiríssima infância, vamos dizer, os 2 primeiros anos de vida da criança, se fosse trabalhado, digamos, as questões das dificuldades que eles já sentem, realmente seria uma conscientização muito interessante que o ser humano, por si só, já ganharia muito com isso. Como é que é essa proposta, a partir de que ponto de partida você elaborou essa proposta, esse trabalho? Sim, não fui eu que elaborei, eu sou simplesmente seguidora, estudiosa, né, de outros estudiosos que me precederam, mas eu me interessei pela questão do bebê justamente por esse motivo que você falou, porque o início da vida é onde a gente cria os alicerces para uma estrutura que vai vir futuramente, os alicerces psíquicos, inclusive, né, que podem nos facilitar muito. Antônio, até o final, começo do século passado, certo, o bebê era visto como um ser puramente vegetativo, sem sentimento, sem linguagem, sem afetividade, né? E com os trabalhos pioneiros dos psicanalistas, até vou fazer uma correção, sou uma estudiosa da psicanálise, mas não sou psicanalista, mas sou uma grande admiradora. Sim, sim. Mas então, no começo do século passado, com os estudos de psicanalistas como, mesmo Freud já falou no bebê, mas principalmente Melanie Klein, certo, depois a filha do Freud, Anna Freud, foram muitos, René Spitz, Winnicott, muitos esses psicanalistas começaram a adotar a criança de afetividade, começaram a reconhecer que o bebê, não só a criança, o bebê, nós estamos falando do bebê, é um ser que sente, né, e que entende também, o que é difícil para nós hoje compreendermos, mas o bebê, ele entende e ele também tem sua forma de expressão. Né? Eu, particularmente, gosto muito da Françoise Dolto, aquela psicanalista e pediatra, educadora francesa que nasceu em 1908, morreu em 1988. Certo. Eu considero que ela deixou uma explicação muito acessível, orientações muito boas para lidar com os bebês adoecidos e também de uma forma preventiva. Então, muito do que eu vou te falar aqui hoje é baseado nos meus estudos da obra da Françoise Dolto. Certo. Fique à vontade. Então assim, como saber se um bebê está adoecido ou se ele está bem?
vamos dizer assim, o bebê ele não fala com as suas palavras. Ele não tem, a única coisa que ele tem, basicamente, é o corpo dele. Então, se o bebê não está bem, ele mostra isso com o corpo, de duas formas. Ou ele começa a apresentar problemas físicos, como, por exemplo, dermatológicos, digestivos, pulmonares, que o pediatra não dá conta. Trata e o bebê não fica bom. Entendi. Né? Então, isso é uma forma do bebê se expressar, mostrar que ele não está bem. A gente não está falando de uma regurgitação normal, de uma dermatite normal, não. São problemas mesmo que o pediatra não dá conta. Certo. Né? Isso é uma forma de o bebê expressar que ele não está bem psiquicamente. Outra forma é uma forma comportamental. Por exemplo, bebê passivo demais, ou bebê agitado demais, bebê que tem muito problema com o sono, não enquanto mama, porque é normal o bebê dormir mal enquanto ele mama. Ele acorda à noite para dormir, mas depois isso vai para mamar, né? Mas depois vai regularizando. Então, assim, ou problemas físicos ou problemas comportamentais, né? Que requerem, então, uma investigação, né? Para o que está acontecendo em torno daquele bebê, no entorno dele, na família, até com antepassados, né, dele. O que está acontecendo que ele não está bem? Né? Então, a terapia conjunta pais-bebês existe para isso, para ajudar, né, esses bebês que não estão bem. E ela pode ser desenvolvida de várias maneiras. Vamos dizer, os pais normalmente procuram um terapeuta que trabalha nessa linha. Certo. E o terapeuta tem várias formas de trabalhar. Ele pode falar diretamente com o bebê, e aí, nesse caso, ele fala com o bebê como se fala com um adulto. Sim. Ele investiga o que está acontecendo no entorno e a intervenção dele é falando diretamente com o bebê, porque como a Françoise Doutor e os outros psicanalistas mostraram, o bebê entende. Ele não entende, evidentemente, uma aula de física, de história, sim, sim. Mas ele entende tudo que diz respeito a ele, a vida dele, a história dele, ao entorno dele. Então, nós devemos explicar ao bebê. E também, vamos dizer, o terapeuta, ele ajuda, orienta os pais na fala ao seu filho. Né? Entendi. E o que a Françoise Doutor, então, nos ensina? Né? Bom, a Françoise Doutor e os outros. Se o bebê está bem, então é suficiente que a mãe converse com ele como as mães fazem normalmente, e o pai também, sim, né? Nós sim. estamos falando de uma tríade. Sim. Mãe e pai conversem com o bebê, como fazem sempre naquele manhês, né? Aquela forma modulada de falar com a criança. Oh, meu amor, como você está? Né? Cadê a coisinha linda da mamãe? Isso é maravilhoso para a criança. Isso são palavras dirigidas à criança que a investem. Então, se o bebê está bem, porque os pais fazem isso, os pais dão atenção, os pais buscam contato, olho no olho, presença, buscam comunicação com a criança. A comunicação é o que a criança quer, né? A criança sadia, o bebê sadio, ele quer se comunicar. E se ele recebe essa atenção, então provavelmente ele vai muito bem. Essa é a maior prevenção para qualquer tipo de questão com o bebê, né? Comunicação direta, olho no olho, palavras dirigidas ao bebê. Bom, então, se o bebê está bem, basta esse contato diário que os pais fazem instintivamente, conversam com o bebê, né, nesse manhês, ou mesmo não, falando com o bebê, bom, agora nós vamos tomar banho, agora nós vamos trocar a fraldinha, dando atenção, né, presença, conversando com o bebê. Então, tá. Agora... Desculpa, só um pouquinho. Pois não. Muito interessante o que você está colocando. Coisa que falta muito entre as pessoas hoje,
se existe entre os adultos, se existe uma espécie de desprezo entre os extremos, vamos assim dizer, classe E versus classe A e assim por diante. E aí a gente chama atenção para uma coisa muito interessante, que é importante para o que você está dizendo, mas é importante também entre as pessoas de modo geral. O acolhimento, o entendimento e a aceitação das pessoas como elas são. O saber acatar as diferenças. Isso se resolve com uma coisa muito importante chamada diálogo, coisa que normalmente a crise, não só no Brasil, mas digamos que no mundo, está mais ou menos nesse sentido. E aí o que você está colocando é fundamental, é muito importante que as pessoas tenham essa sensibilidade logo a partir do bebê para que as pessoas criem o hábito do diálogo. Mas desculpe, continue. Sim, agora, se a criança não está bem, está apresentando algum daqueles sintomas que eu mencionei anteriormente, ou físicos ou comportamentais, então, aquela criança, Antônio, dizem os estudiosos, ela deve estar precisando ouvir algumas palavras, né? Algumas palavras que as esclareçam sobre o que é que está acontecendo no entorno dela, na vida dela. Né? E mesmo que tenha, seja lá o que aconteceu, né? Os estudiosos, o pessoal da área psi nos diz, vamos falar a verdade para a criança, seja lá o que for. Né? Muitas vezes os pais têm medo de prejudicar ou de ferir uma criança, um bebê que seja, contando a verdade, porque pode ser uma verdade... Os adultos são muito omissos nesse sentido também. Eles têm medo de que vão prejudicar a criança, mas pelo contrário... Eu estou dizendo adulto entre adulto também, desculpa, e aí também, imagine... Também, entre criança, mas pelo contrário, a gente sabe na área psi que o que causa problema é justamente o não dito, os segredos familiares, sabe? E que quando você fala naquilo, aquilo se esclarece. Então, é benéfico para a criança. A palavra, as crianças precisam de palavras dirigidas a elas e palavras verdadeiras, né? Então, agora mesmo a gente falou no manhês, né? Que é aquela forma de brincar, conversar com a criança naquela entonação peculiar das mães. Isso. E isso é ótimo, a gente deve fazer sempre com a criança. Mas, se a criança não está bem e nós temos alguma coisa para falar para ela, uma verdade sobre a vida dela, seja o terapeuta, seja os próprios pais que podem falar com a criança. Então, nesse caso, a gente tem que falar com a criança de igual para igual, com respeito e consideração, como se fosse um outro adulto. Né? Nessa hora, é hora de falar com carinho, mas já não é na hora de falar com o manhês. E os pais mesmo podem fazer isso. Certo. Eu me lembro de um caso que eu acompanhei, era uma família que não morava aqui em Brasília, mas a mãe não, a suposta madrasta, no caso, ela vinha para Brasília de vez em quando e como ela achou que a criança não estava bem, me procurou. O que aconteceu? Aconteceu que ela era casada e depois se separou, o marido, né, ex-marido, se relacionou com uma moça, teve um filhinho e depois eles se reataram, o casal original, né? Entendi. E esse menino de vez em quando ia então passar os finais de semana com eles, né, para o contato com o pai e tal. E ela achava esse menino assim muito quieto, muito assim, um menino que aceitava tudo, você podia dar para ele qualquer coisa, ele comia tudo, ele não chorava, ele não exigia e tinha um problema intestinal sério de prisão de ventre. Entendi. Né? Então, conversando com essa mãe, eu nem vi essa criança, mas conversando, sabendo da história, do que tinha acontecido, fui orientando, né? Olha, você precisa conversar com ele, dizer quem é você na vida dele, peça para o pai dele contar a história, o que aconteceu
com a mãe dele, por que ele não está, né, com a mãe dele, enfim, mas que ele é bem-vindo nesse lar e tal e tal. Olha, você precisa ver que maravilha, Antônio, sabe? As palavras dirigidas à criança, sim, sim. Né? Explicações verdadeiras. O menino, sabe, mudou da água para o vinho, o menino começou a rejeitar, a exigir, a demandar, como toda criança sadia, a querer, a não querer, mostrar o seu desejo. O intestino regularizou, né? Então, é isso que nós temos que fazer com os bebês, que não estão bem, dar palavras verdadeiras a eles. O respeito, ele é muito importante, inclusive. O respeito, consideração. E com a consideração, a valorização, para que as pessoas aprendam a dizer sim, vamos dizer, de forma, vamos dizer, efetiva, e a dizer não, sem ser aquele leão dentro de uma loja de bebelôs, porque senão vai quebrar os bebelôs tudinho. Então, o posicionamento, o sim e o não, o posicionamento é muito importante. E dessa forma, como a gente está colocando, com consideração, com valorização, com respeito, com certeza melhora o diálogo e melhora a vida das pessoas. A doutor fala, né, que a criança que se sente tratada com dignidade e dentro disso subentende-se a criança que não é espancada, a criança não pode ser espancada, nem o bebê, muito menos, nem a criança maior. A criança que é tratada com dignidade, ela aceita restrições, né, aos seus desejos, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Ela aceita da pessoa que a ama, né, e que cuida bem dela, vamos dizer assim, os direcionamentos morais que a gente dá, não matar, não machucar, não se machucar, né? E então tudo vai da forma como a gente trata a criança. Né? A criança é um ser, desde que ele nasce, ele é um sujeito, uma pessoa. Então, nós temos que tratá-lo com a consideração, o respeito que nós temos pelo outro. Você falou uma palavra-chave. Cuidado. Cuidado. Porque o cuidar, ele tem que ser ele tem que se formar numa troca onde esse bebê desde cedo vai perceber essa questão do limite que você está colocando, pessoal. Então eu acho que é muito importante que as pessoas entendam o que é cuidar do outro. Exatamente. E cuidar do bebê não é só pegar o bebê, trocar a fralda, dar mamadeira, né, e andar com ele para lá e para cá. Não, cuidar do bebê é dar palavra para ele. Muitas vezes a gente vê uma mamãe dando ao seio, dando ou uma mamadeira ou o que for, e a criança olhando para ela. A criança olha para a mãe quando está mamando. E a mãe está no celular ou está assistindo televisão. Não, mamães, vamos dar atenção às crianças, aos bebês. A hora da amamentação é uma hora privilegiada para isso. Outras horas também, na hora que está trocando fralda, converse com o seu bebê. Né? Ele quer conversar, ele precisa de palavras. Isso é o que vai garantir um bom desenvolvimento psíquico do bebê. E agora, Antônio, já que nós estamos aqui, também queria aproveitar e dizer que tem uma síndrome muito grave, um quadro gravíssimo que pode acometer o bebê, que é o autismo, né? Certo, sim. Então, mamães e papais, vamos ficar atentos, né? Se a criança é passiva demais, a criança tende a ser muito quieta, né? Não, evita o olhar, e mesmo que olhe, ela não busca comunicação. Com uns 4 meses, a criança já tem que estar buscando bastante comunicação. Se a criança, 3, 4 meses, ela está muito apática, vamos procurar tratamento, recurso para essa criança, porque quanto mais cedo
essa criança que tem uma tendência ao autismo for tratada, mais chance ela tem de reverter até o quadro. E aqui no Distrito Federal, se a família não tiver condições, né, de buscar uma terapia particular, a criança, o bebê pode ser atendido no COMP, por exemplo. Existe na Secretaria de Educação, né, esse instituto que fica acima do Agarran, na 501 Norte. E então, mamãe, papai, ligue para o COMP, marque uma consulta, se informe o que precisa levar, diga qual é o caso, que vocês queriam uma avaliação do seu bebê, e ele vai ser muito bem atendido lá. Pois é, você tocou num negócio muito interessante, a questão do autismo, que inclusive tem consequências, inclusive a sensorialidade dessas crianças normalmente são muito aguçadas e aí qualquer, digamos, muitas vezes a luz, muita luz, muito barulho, ou qualquer coisa nesse sentido. Sim, todos os estudiosos falam, o bebê precisa de estabilidade, Antônio. Né? Então, mudar de casa, mudar de lugar, de ambiente, levar um bebê para um show de rock, como eu fiquei sabendo outro dia, meu Deus, não, por favor, vamos deixar o bebê na sua casa, no seu berço, não vamos mudar muito o bebê de lugar. Se nós tivermos que transportá-los, vamos conversar com ele. Se tiver que ir para a creche, vamos explicar para o bebê que ele está indo para a creche, por que ele está indo para a creche. Criança pequena precisa de estabilidade. Olha, uma boa dica que a doutora dá para as mães, que quando vão sair, quando vão trabalhar, até os pais mesmo, né, que a criança fica chorando, fica mal, conversar com a criança, explicar que vai sair, que precisa sair, mas que vai voltar e que a mãe vai pensar naquela criança. E ela nos diz assim, olha, quando a gente chega em casa, pode acontecer o bebê pequenininho ou a mesma criança maiorzinha, ela se retrai, né? Então, vamos conversar com a criança. Você ficou triste, você está triste porque mamãe saiu, mas olha, é necessário, eu tenho de ir e vir, e você fica bem com tal pessoa. Talvez você esteja até com medo de gostar de mim agora, mas eu estarei aqui. E você vai se acostumar, tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. E nisso a gente está tocando numa coisa muito importante, certo, Antônio, que é a educação emocional. Conversar com a criança, tentar ensinar a ela as emoções, o que elas estão sentindo. Nomear para as crianças, né? Então você está triste porque mamãe vai sair. Né? Eu entendo que você está triste porque mamãe vai sair, dá o nome da emoção, fala para ela o que ela está sentindo, mas a mamãe precisa ir. Com raiva, criança que está brava, está muito, né, fazendo aquela birra, eu sei que você está brava, eu sei que você está com raiva, eu entendo você, acolher o sentimento da criança e nomear, mas aí entra a segunda parte. Não é possível por causa disso. Então, para a criança, mesmo o bebê faz birra. E os pais ficam, assim, às vezes desesperados porque não estão entendendo porque que aquele bebê está fazendo birra. Ou então, né? Muitas vezes, entra no esquema da superproteção, que, como dizem por aí, na psicologia é sinônimo de rejeição. A superproteção também é uma questão séria. Por quê? Como a própria doutora fala, a criança é um ser em devir. Ela vai desenvolver suas potencialidades e ela vai ter a sua individualidade. Ela não pode ser um objeto dos seus pais. Né? Então, os pais também têm que ter outros interesses na vida além da criança, porque senão ele se torna superprotetor, ele abafa aquela criança, ele trata aquela criança como um objeto dele. Isso é muito ruim para a criança. Como que ela vai se desenvolver? Como vai desenvolver suas potencialidades? Né? E fragilizar, quer dizer... vai fragilizar. Pois é, e cuidando das potencialidades, aliás, cuidando das potencialidades, sem esquecer
das fragilidades é que as pessoas são bem construídas. Exatamente, é confiando na criança. Quando a gente confia na criança, ela se desenvolve. É elogiando a criança ela se desenvolve na direção em que ela é elogiada. Né? Então, você é um menino esperto, você é um bom menino, sabe? A criança vai se desenvolver, vai acreditando nisso e vai se desenvolvendo assim. Jamais podemos dizer para as nossas crianças, você é burro ou você é mau. Não, a criança, sabe, ela pode às vezes ter até ter um ritmo mais lento, mas cada um tem seu ritmo, vamos respeitar. Esse é o ser humano de modo geral, realmente. E aí eu queria até... vamos marcar outras oportunidades para tratar, para expandir esse assunto onde você aborde essas coisas de maneira expandir e oferecer outras possibilidades e opções, porque o tempo tem muito a ser dito, o tempo voa, já voou, já acabou, e eu quero, por enquanto mesmo, que eu faço questão absoluta que a gente volte a tratar desse assunto, te agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo esse assunto, porque esse assunto ele é muito importante, porque essa questão de qualidades que você está colocando é muito importante, porque as qualidades são as coisas permanentes nos seres humanos. As falhas, elas podem ser os equívocos, todos são temporários, agora as qualidades não, as qualidades são permanentes, por isso é muito importante esse trabalho na questão do bebê. E eu queria que você colocasse, por favor, por enquanto, as suas considerações finais por hoje. Então, eu fico pensando, qual é o nosso papel, né, de pai e mãe? Nosso papel é sim, alimentar, né, abrigar a criança, sem dúvida, mas também dar palavras às crianças, muitas vezes as palavras verdadeiras que elas precisam, dar atenção, comunicação, olho no olho, presença para o bebê, né, para que ele se desenvolva bem. Para as crianças maiorzinhas, vamos ensinar a eles, vamos ensinar os sentimentos, nomear para ele, você está triste, você está alegre, e ensinar a eles os sentimentos, para eles se entenderem melhor interiormente. Vamos passar valores para os nossos filhos, vamos ensinar a bondade, a honestidade, a solidariedade, né? Vamos ensinar nossos filhos a empatia, a que ele se coloque no lugar do outro e perceba o que o outro está sentindo. Vamos ensinar nossos filhos não só a procurarem o bem-estar para eles mesmos, mas também procurarem ser úteis para a sociedade. Isso dá sentido à vida dos nossos filhos, ser útil para o outro, né? E vamos, não só falar, mas vamos exemplificar com a nossa própria conduta, né, ética e humanista. É isso que eu teria para dizer, então, Antônio. Obrigado. O Krishnamurti, ele fala que a solidariedade está acima de qualquer ideologia. E eu concordo plenamente com ele, porque a solidariedade é que a justiça social são coisas grandes. E se a gente não conseguir, se eu não conseguir, através de você, me ver, a gente nunca vai produzir uma relação sadia. A gente fica muito no individualismo, né? O individualismo é a pior coisa que existe. Antônio, eu poderia dizer sobre o curso que eu vou dar no dia 22 agora? Rapidamente, por favor. Então, eu vou dar um curso para pais, né, passando esses ensinamentos que eu tenho estudado, que não são meus. E então, se alguém tiver interesse, por favor, me mande um e-mail, né, para eu encaminhar. Diga o e-mail, por favor. É Márcia Nabal, N de navio, A, B de bola, A, O. @gmail.com. Então, repetindo, marcianabal@gmail.com. Isso. Espero que as pessoas... quem que tiver mais interesse em se aprofundar nesse assunto e conhecer mais, né, vai ser
lá no final da Asa Norte, no espaço Sinapse, na 116 Norte. Aí eu dou, se me mandar um e-mail, eu dou todas as informações. Sim. Tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus a ilumine o seu trabalho e que mais pessoas possam fazer adesão a essa ideia, a esse trabalho, que a nossa sociedade precisa. E, mais uma vez, um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui, inclusive, principalmente, divulgando esse trabalho da Márcia Nabal. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Você também é responsável, então me ensine a escrever. Eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber.